Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Eliezer Fagundes, estamos iniciando aqui mais um programa Escola Bíblica Dominical em seu lar. Programa este do Departamento da Escola Bíblica Dominical, aqui em Joinville, que temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior. Ele também é o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, e o nosso pastor-presidente aqui da IEADIO, na coordenação do Departamento da Escola Bíblica Dominical, pastor Josias Rosa, nosso coordenador geral. E hoje nós estamos aqui para trazer mais uma Escola Bíblica Dominical em seu lar, juntamente com a nossa 107,5 FM. Todos os domingos, às 10 da manhã, nós entramos ao vivo aqui no seu lar, na sua casa, aqui pelos canais da IADIO e também pela nossa 107,5 FM. Eu tenho a grata satisfação de apresentar os nossos companheiros que estão aqui neste momento para gravar junto conosco e comentarmos a lição número 12. E eu quero apresentar, está aqui conosco, o pastor Odair Torinho, que é o pastor setorial do setor 70 Colombo, e também a professora Gisele Souza, professora ali do Itaú, também a nível campo, nossa professora da Escola Dominical. E nós queremos, neste momento, passar a oportunidade aos nossos comentaristas para que eles possam trazer a sua saudação. Paz do Senhor, pastor Odair. A paz do Senhor, pastor Eliezer, uma alegria muito grande estar aqui nesta oportunidade para mais um Momento EBD, juntamente com a professora Gisele. A nossa alegria é muito grande estar aqui. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Também quero cumprimentar a todos os nossos amigos ouvintes, a você que está assistindo essa live. Eu sou a tia Gisele, estou feliz de estar ao lado do pastor Odair. Temos um carinho muito grande pelos servos de Deus e vamos compartilhar neste momento um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, um tema muito especial, e eu quero que você aprenda conosco nesse dia. É isso aí, eu quero agradecer em nome do pastor Josias Rosa, aos nossos querido pastor, também a tia Gisele, por estar aqui conosco, brilhantando esta lição, comentando sobre a lição número 12. Vamos para a nossa lição. Nós estamos estudando nesse trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a lição número 12 tem o tema As Epístolas instruem e formam os cristãos. Da lição 8 em diante, nós começamos a ver os grupos de cada parte da Bíblia, né? E hoje nós vamos ver as epístolas ou as cartas do Novo Testamento. E então, dentro dessas epístolas, nós vamos estar aqui abordando o comentário de cada uma. É claro que são várias, então temos que resumir, mas para que você possa ter um panorama geral da Bíblia, como nós estamos estudando aí durante todo este trimestre. O nosso texto áureo está em 2 João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. 2 João, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe, você pode acompanhar conosco, se você estiver de posse da sua revista, ou através da sua Bíblia, você pode abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, também depois 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, e 2 João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Eu vou fazer a leitura juntamente aqui com o pastor e a tia Gisele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz assim, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Em 2 João 1:1 diz assim: o ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Verso 2, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Verso 3, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição de hoje, ela corresponde, então, como já falei, às epístolas, né? Dos 27 livros ou cartas do Novo Testamento, 21 são cartas, são epístolas. Dessas 21, nós temos 13 cartas que são chamadas as cartas paulinas. Dentro dessas 13 cartas, nós podemos dividir elas em 3 grupos. Temos o primeiro grupo, que é os grupos doutrinários, que são elas Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. São chamadas cartas paulinas doutrinárias. Temos as cartas paulinas da prisão, que são elas Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. E temos as cartas paulinas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e Tito. Também nós vamos ver nesta lição as cartas que são chamadas cartas gerais, que são elas Hebreus, Tiago, Judas, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João. Essas são as cartas gerais. Então, a lição está composta dentro destas cartas, dessas 21 cartas, dividida, né, por temas. O primeiro tópico da nossa lição vai abordar como as epístolas paulinas nos instruem. E aqui esse tópico ele está dividido em instruções salvíficas, então ele traz aqui as lições paulinas que falam sobre salvação, para que você possa entender, né, a salvação em Jesus. Depois, o segundo tópico, as instruções a respeito de Cristo, quais são as epístolas que trazem esse tema. A lição está dividida dessa maneira. E também o terceiro subtópico, instruções sobre as últimas coisas, quais são as epístolas paulinas que trazem esse conteúdo sobre as últimas coisas, que vem a ser a escatologia, né? E o quarto subtópico, instruções pastorais e pessoais. Quais são as epístolas que trazem esse conteúdo pastoral? Então, dentro desse tópico, nós vamos ouvir aqui os nossos comentaristas. Vamos começar aqui pelo pastor Adair Torinho, depois a tia Gisele também vai falando o segundo subtópico e assim por diante. Pastor. Pastor Eliezer e irmã Gisele, eu estava pensando enquanto estava dando uma olhada nesse texto, na lição para nós trazer aqui os comentários, e me lembrei do trimestre passado. O cuidado que Deus tem com a igreja, né? Porque a igreja, conforme aprendemos no trimestre passado, ela cresceu extraordinário, foi volumosa a forma como a igreja cresceu, iniciou do zero, daqui um pouco já estava com alguns 1000 pessoas congregando, e havia uma necessidade de um regulamento, havia uma necessidade de ter regras para que o povo pudesse se conduzir, saber até onde podia, até onde não pode, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E Deus, então, com seu cuidado, através de Jesus Cristo, seu Filho, preparou Saulo, que nós estudamos no trimestre passado. Saulo se converte, e agora, como o apóstolo Paulo, conhecido de todos, ele, então, ministra as instruções
para as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, as pessoas que agora querem servir a Jesus. Então, quando nós estudamos esse tópico no dia de hoje, a forma como as epístolas nos orientam, nos ensinam, isso aqui glorifica a Deus, a gente se enche de emoção, em razão pela qual o cuidado que Jesus tem com a sua igreja. Conforme já diz o pastor Eliezer, o primeiro tópico está dividido aqui em 4 subtópicos. E o primeiro deles é a instrução salvífica, a forma como as epístolas vêm nos orientando com referência à salvação. E aí, nesse primeiro subtítulo, está em destaques aí 4 epístolas de Paulo, 4 cartas de Paulo. A primeira delas é Romanos. Quando nós lemos na nossa lição, encontramos então o comentarista citando Romanos, dizendo então que Paulo escreve à igreja de Roma, dizendo que Cristo nos libertou do pecado mediante o sacrifício remidor. E isto nós devemos aceitar pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Esta carta provavelmente foi escrita por Paulo lá pelos anos 58 a 60 mais ou menos. E quando você vai estudar esta carta, pastor Eliezer Mangiselli, eu aprendo também que dá para nós trabalhar ela com tópicos, e alguns comentaristas chegam até a dividir essa epístola em departamentos. O primeiro deles, eu estava dando uma olhadinha, é quando Paulo traz aqui a informação sobre o pecado e a sua condenação. Paulo não esconde esta realidade do ser humano, o pecado e a sua condenação. Aí depois o apóstolo Paulo fala sobre a salvação e justificação. Depois ele vem falando sobre santificação e regeneração, dispensação e soberania, e depois, por último, então, o trabalho e recompensa. Então nós aprendemos na carta de Paulo aos Romanos o caminho da salvação. E dentre esses assuntos importantes, que está inserido na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos aprender então o projeto do Senhor sobre a vida do ser humano para a salvação. A Bíblia diz que o Senhor quer que todos se salvem. Deus não tem prazer em que ninguém se perca, mas pelo contrário, tem alegria e o prazer e a razão primórdia pela qual Jesus veio ao mundo exatamente foi salvar e buscar o que se havia perdido. Então nós aprendemos na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Roma sobre o plano completo da salvação, que inclusive essa epístola também ela é conhecida no meio teológico como o evangelho da salvação. É considerado o evangelho de Paulo. E Paulo escreveu na sua 3ª viagem missionária. Depois nós temos Gálatas. Gálatas, a nossa lição vem dizendo que Paulo aqui na carta à igreja aos Gálatas, que Paulo escreveu lá pelos idos de 55 a 56, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras. Não tem como, não existe razão de um ser humano ser justificado pelas obras, porque o próprio Cristo foi o que pagou o preço na cruz do Calvário, e não foi preço de ouro nem prata, mas foi o precioso sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e é por isso que nós podemos ser salvos. Então, nós aprendemos na carta de Paulo aos Gálatas que precisamos, na verdade, aceitar a Cristo e pela fé, e aprendemos que não tem como ser justificado pelas obras e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. E aí nós aprendemos que os legalistas da igreja primitiva, os judaizantes, ensinavam que determinadas leis do Antigo Testamento ainda era obrigatória para os cristãos. Aí Paulo vem e ele resolve escrever essa carta aos irmãos de Gálatas para trazer as informações certas e corretas com referência à fé, com referência à libertação. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Irmã Gisélia, Romanos e Gálatas. E eu só quero complementar o que o pastor colocou aqui, que muitas pessoas até acham que, mas eu sou uma pessoa boa,
eu pratico caridade, eu ajudo o próximo, então eu tenho salvação. Mas que fique bem claro que a salvação é encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos salva. Não é pelo tanto fazer ou pelo tanto doar que você consegue a salvação. Só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Aos Gálatas, a epístola aqui de Paulo vai nos trazer a informação que nós somos justificados, que ninguém é justificado pelas obras, como eu acabei de falar. Não é o fazer, né? Nós somos justificados pela pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a remissão de nossos pecados. 1 Coríntios ressalta a mensagem do Cristo crucificado, ou seja, traz para nós o sacrifício de Cristo e através desse sacrifício que nós encontramos então a salvação e os nossos pecados são perdoados. E 2 Coríntios, ele vai trazer para nós a informação do ministério da reconciliação. Em Cristo, levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Ou seja, Cristo é a ponte, né? Quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Mas através da pessoa de Jesus Cristo e do seu sacrifício, nós temos novamente acesso à pessoa do nosso Deus. O apóstolo São Paulo, ele escreve as epístolas à igreja de Corinto exatamente para corrigir alguma coisa que já vinha trazendo dificuldade aos irmãos corintianos. E Paulo, preocupado exatamente nesta área, ele vem e traz aqui a sua exortação, dizendo à igreja de Corinto, lá no ano 56 depois de Cristo, Paulo escreve a primeira, logo depois já escreve a segunda carta, uma carta pastoral, exatamente para resolver esses problemas doutrinários, para que todos possam, através da carta de Paulo a 1 Coríntios, possam exatamente ter aí a ideia e também a orientação espiritual para não ser iludido, enganado exatamente sobre a forma de servir a Deus. E o ministério da reconciliação foi o ministério que Jesus veio praticar, né? Diz a Bíblia lá, se não me foge a memória, no Salmo 75, que ele reconciliou consigo, né? O mundo através do maior beijo da história. Então nós aprendemos aí na carta de Paulo aos Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós aprendemos as instruções sobre a salvação e fica claro, precisa aceitar a Jesus como Salvador, precisa se arrepender dos seus pecados e precisa então ter uma vida regrada, uma conduta cristã balizada para que a salvação seja garantida na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na instrução a respeito de Cristo, pastor Eliezer, que é o segundo tópico, nós temos aí também mais algumas cartas do apóstolo São Paulo. Temos a carta à igreja de Éfeso, temos a carta aos irmãos de Filipos e temos também a carta aos irmãos de Colossos, né? São algumas delas. E eu inicio aqui falando então nas instruções a respeito de Cristo que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Lá por volta do ano 50, Paulo chega à cidade e ali encontrou alguns discípulos. Não sabemos que quando os discípulos chegaram na cidade, e a igreja então foi fundada naquela cidade. Em sua segunda viagem missionária, Paulo visitou a cidade de Éfeso rapidamente e deixou ali Áquila e Priscila pastoreando a igreja. Na sua terceira viagem missionária, ficou 3 anos na cidade. E esta igreja ficou conhecida pelo evangelismo, pelo poder. Diz a história que houve grandes conversões e todos na Ásia ouviram a palavra de Deus. Inclusive, nós aprendemos isso no trimestre passado. No ano 60, 61, Paulo resolve escrever esta carta aos irmãos da igreja que está em Éfeso, quando ele estava preso em Roma. E a Bíblia nos diz que nós aprendemos que Paulo está trazendo aqui a informação, o ensino aos irmãos de Éfeso que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo como cabeça. E a igreja que somos nós, que compomos a igreja universal que aceitou a Cristo como Salvador no mundo inteiro, nós então somos o corpo dessa igreja.
Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo e para a glória de Cristo. Quando nós olhamos para esta epístola, nós entendemos que o apóstolo Paulo estava querendo chamar a atenção dos irmãos ali para dar mais valor à posição que Jesus deu-nos quando ele nos chama para fazer parte desse corpo. Quantas pessoas que acabam, na verdade, jogando de lado a oportunidade que Jesus dá. Jesus tira do pecado, Jesus tira da sarjeta, Jesus tira do mundo do crime, Jesus transforma a pessoa que era indigna na sociedade numa pessoa agora com o seu nome escrito no livro da vida, mas acaba por questões pequeninhas ou pequenas ou minúsculas, por coisinhas insignificantes, trocando essa grande salvação e voltando para aquilo que Deus não se agrada. Então foi isso que Paulo se preocupa na sua primeira intenção de doutrinar esta igreja, para que os nossos queridos e amados irmãos de Éfeso, e isso serve para nós, para dar mais valor à posição como corpo de Cristo. Também aprendemos que Paulo não fica somente nessa de dar, ensinar, orientar, chamar a atenção dos irmãos para dar o maior valor à posição que Jesus nos coloca. Mas Paulo também, em sua segunda intenção, em aconselhar os irmãos para escrever essa carta, Paulo está querendo trazer aos irmãos para uma vida digna em relação à posição, uma vida exemplar, uma vida que glorifique a Deus, glorifique ao Senhor nos seus gestos, atitudes, em todas as maneiras, que Jesus possa olhar para mim, para nós, e era isso que Paulo tinha em mente de ministrar à igreja de Corinto, para que o povo pudesse exatamente estar glorificando a Deus em tudo. E por último, o apóstolo Paulo também exorta aos irmãos para que aproveitem os privilégios que Deus nos dá. E aí a gente, lamentavelmente, quantas pessoas não aproveitam o privilégio de ser chamado filho de Deus, de ter o nome escrito no livro da vida, de ser uma nova criatura, de passar por um projeto de transformação, libertação e agora estar aguardando o arrebatamento da igreja. Paulo queria que os irmãos de Éfeso valorizassem a isso. E por isso que Paulo, inclusive, usa muito a palavra aperfeiçoamento na linguagem de Éfeso, exatamente para que haja um acabamento final, uma preparação final, um retoque na vida cristã e na vida espiritual para poder alcançar a salvação. Mas Gisele, aos Filipenses. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza: o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. E aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. Ou seja, a igreja precisa ter Cristo como cabeça para poder ter uma vida plena na presença do Senhor. E agora no número 3, instruções sobre as últimas coisas. Pastor. Quando nós olhamos para o terceiro subtítulos, instruções sobre as últimas coisas, nós temos aqui a citação de 2 cartas de Paulo, que trabalha na área da escatologia bíblica, que é o tratado das últimas coisas. Paulo destaca na primeira carta aos Tessalonicenses, ele destaca então exatamente aí, conforme a nossa lição, o apóstolo Paulo está chamando de evangelho, o evangelho do advento, essa carta, porque nela estão registradas maiores doutrinas acerca da vinda de Jesus. Você olha para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vê que Paulo chama a atenção dos irmãos sobre a volta de Jesus. E aqui nós entendemos que Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, segundo Paulo escreve e está registrado no capítulo 4, verso 17, sendo necessário, então, para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo, na verdade, sem precisar de repreensão, que nós possamos ter uma vida digna
e que possamos alcançar essa bênção poderosa de ouvir o som da trombeta que Paulo escreve na primeira epístola de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. E na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós encontramos aqui algumas... aqui o apóstolo Paulo esclarecendo que após o arrebatamento da igreja, inicia-se o dia do Senhor, com a manifestação do anticristo. Então nós sabemos que, em primeiro lugar, a nossa linha de raciocínio, o nosso pensamento pentecostal é que nós seremos arrebatados e posteriormente, então, haverá a grande tribulação com a apresentação do anticristo. Você pode conferir no capítulo 2, de 3 a 8. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, devem estar em oração para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para o viver dentro do contexto bíblico, para não viver uma vida desordenada. E aqui nós aprendemos que essas duas epístolas, elas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o último subtítulo, as instruções pastorais e pessoais, irmã Gisele. Então, são as instruções de natureza prática. E aqui nós finalizamos, então, as epístolas de Paulo falando sobre 1 Timóteo, que traz o combate às heresias. 2 Timóteo, manejar bem a palavra da verdade. E também Tito, o livro de Tito, que fala sobre os falsos ensinos, o que convém à sã doutrina, e Filemão, o arrependido perdão. Ou seja, o arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. E até uma sugestão que o nosso comentarista dá é que o professor, ao ensinar essa lição, vai colocando, número 1, os livros e cada tema de cada livro para fechar as 13 cartas de Paulo. É isso aí, é um desafio muito grande fazer um resumo aqui de 13 epístolas do apóstolo Paulo, que são a base doutrinária da igreja hoje. Mas o comentarista nos coloca esse desafio e os nossos comentaristas aqui muito bem resumiram cada. Claro que poderíamos ficar falando sobre uma carta todo o período da aula aqui, devido ao conteúdo rico que cada carta nos apresenta. Mas o objetivo da lição é passar um panorama das 13 cartas do apóstolo Paulo nessa primeira lição. E olha só, tem muitos outros temas também. Eu anotei alguns aqui. O apóstolo Paulo fala sobre a natureza de Deus. Ele fala também sobre o significado e ministério da obra de Jesus em suas cartas. O ministério do Espírito Santo na ação da igreja. Ele fala também a doutrina escatológica, como foi comentado aqui pelo pastor Adair Torinho. A aplicação e vida cristã. Ele aborda muito sobre a vida cristã nas suas cartas. Orientações para a ordem no culto. Ele fala sobre isso em Coríntios, orientações para a ordem no culto e o governo da igreja. Todos esses assuntos estão nas cartas paulinas e você deve aprender, estudar e se dedicar para se aprofundar ainda mais. Uma curiosidade, sempre os livros do Novo Testamento nós chamamos de primeira carta aos Coríntios, primeira, segunda, tem pessoas que confundem. Quando é no Antigo Testamento, aí nós sempre falamos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, porque são livros. E no Novo Testamento são cartas ou epístolas, tá bom? Para que você venha a corrigir aí o seu vocabulário e acertar sempre nessas expressões. Vamos lá fazer um resumo agora do tópico número 2, como as epístolas gerais nos formam. E aqui também, agora nós saímos um pouquinho das epístolas paulinas, das 13, vamos para as 8 epístolas gerais nesse segundo tópico. E aqui está dividido também as epístolas de Pedro, que são 3, as epístolas de João, ou seja, que são 2, as epístolas de João, que são 3, e as outras epístolas gerais, que algumas não têm o seu autor definido. Então vamos para os nossos comentaristas mais uma vez. Pastora Adair. A primeira carta de Pedro foi escrita no ano 60. A gente pode resumir, e está muito bem colocado na nossa lição, resumir aí as 5 partes importantes
desta epístola. E está aí no capítulo 1, verso 7, falando sobre as provações, elas fortalecem a fé. Isso é uma realidade. Quem passou prova, quem passa a prova, quem está na prova hoje, ele está percebendo que a provação, ela fortalece a fé. Porque através da provação nós acabamos confiando mais no Senhor e se entregando mais a Ele. No capítulo 1, verso 15, o apóstolo São Pedro lhe destaca a questão de necessidade de uma vida santificada. Precisa se santificar. No capítulo 2, verso 19, nós aprendemos que é preciso suportar os agravos. Quem aceitou a Jesus Cristo como Salvador, ele não responde aos ataques. Ele não responde às pessoas que ele ofende da mesma forma, mas ele suporta os agravos. Aquele exemplo que o próprio Jesus deixou-nos, né? Quando o próprio Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Jesus não revidou. No capítulo 4, verso 13, nós aprendemos com o apóstolo São Pedro que é preciso alegrar-se nas aflições. É preciso, na verdade, ter essa confiança, uma entrega e se alegrar. E por último, no capítulo 5, verso 10, assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o cristão, a pessoa que crê em Jesus, a pessoa que crê em Deus, aquela pessoa que é fiel ao Senhor. Não precisa ter dúvida nenhuma, Jesus jamais lhe abandonará. E a segunda carta que Pedro escreve lá pelos anos 65 e 68, ele já destinou essa carta a todos os cristãos e ele faz um alerta aos ensinos dos falsos mestres, que infelizmente na época já negavam a divindade de Cristo e negavam a vinda de Jesus. Não é muito diferente de hoje, mas nós, como Pedro, na orientação de Pedro, melhor dizendo, nós vamos estar alertas para defender-nos dos ataques, dos ensinos falsos, dos falsos mestres que estão se avolumando na terra. E aí, concluindo essa carta, diz que o apóstolo São Pedro, ele contesta essas heresias e ele afirma que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada, glória a Deus, até a volta de Jesus. A mesma mensagem de Pedro da época dos anos 65 e 68 é a mesma mensagem do ano de 2022. Irmã Gisele. As epístolas de João. Primeiro, João adverte sobre o falso ensino, que negava a encarnação de Jesus. E as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Isso é muito importante, porque aflições, problemas nós vamos ter, porém nós temos que ter sempre o nosso conhecimento baseado na palavra de Deus e cuidar com os falsos testemunhos, com os falsos conhecimentos que negam a veracidade da palavra de Deus ou aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Continuando aqui em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em sua casa. Aqui é muito importante nós ressaltarmos também, porque nós temos muitas pessoas que às vezes entram nos lares para trazer um conhecimento, para trazer uma palavra e de repente distorce aquilo que você já aprendeu, que você já tem como base de fé. Nós estamos aqui aprendendo a nossa base de fé na pessoa de Jesus Cristo, que ele veio para salvar através da sua morte na cruz, veio para nos resgatar do pecado. Então, qualquer doutrina ou ensinamento que foge desse conhecimento, então você não deve aceitar nem dentro da sua casa, porque com certeza é algo que vai lhe trazer coisas muito negativas. E em 3 João destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte aos cristãos
não sigais o mal, mas o bem. Não sei se o pastor tem mais algo para complementar nesse conteúdo aqui. Não, apenas falando, né, irmã Zélia, que a preocupação, tanto de Pedro quanto de João e também dos demais apóstolos, é que as heresias estavam perturbando a igreja primitiva. E não é muito diferente hoje. Se nós se descuidarmos, os hereges estão por aí torcendo no achismo, no eu acho que no eu penso que e nós temos que tomar cuidado, porque como estamos aprendendo nesse trimestre, ou principalmente na lição de hoje, as epístolas, elas nos formam, elas nos deixam maduros na questão da fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus. As outras gerais. Então vamos aos livros, agora o livro de Hebreus. A ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Então nós vemos na pessoa de Jesus Cristo aí, o nosso sumo sacerdote. E o livro de Tiago vem falar então, a fé sem obras é morta. Nós já aprendemos ali no começo da lição que a nossa salvação vem pela fé. Então a fé ela é necessária. Tudo que fazemos, fazemos por fé. E se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Continuando aqui, pastor. Agora, olhando, irmã Gisele, eu fico feliz quando eu leio a Epístola aos Hebreus, e está aqui na nossa comentário da lição, o levantar dos olhos. Para quem você está olhando? Olhando para a ponta do dedão dos pés? Olhando para os escândalos que estão ao nosso derredor? Ou olhando para cima? Então, a Epístola aos Hebreus, ela vira a luneta para cima, aonde nós devemos estar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Tiago, né, irmã Angélia? Esse exemplo de homem que a gente utiliza com referência ao homem de oração, irmão de Jesus Cristo, ele vem dizendo então que a fé, ela precisa ser acompanhado de atitude, de ações, de obras cristãs, obras de amor e também na vida espiritual. E por último, nós temos aqui Judas. Particularmente, eu gosto demais dessa epístola, porque para mim, de todas as epístolas do Novo Testamento, todas as cartas que nós estamos estudando, é a mais próxima daquilo que a igreja está vivendo, porque ali foi profeticamente escrita esta carta. E Judas, irmão de Jesus também, ele aconselha através da sua epístola que o salvo deve batalhar pela fé, defender a sua fé, lutar pela sua fé e não desistir da fé. Prossiga e Deus te abençoará e o nosso alvo será o céu. É isso aí, muito bem. Ouvimos aí o tópico número 2, as epístolas gerais. E quanto conteúdo também nós observamos aqui, as epístolas de Pedro, trazendo ali ensinos apologéticos, como João também, como Judas, né, trazendo uma grande gama de preocupações com heresias, e também Tiago, nós vemos ali ele trazendo a importância da fé em Cristo Jesus. Hebreus, fazendo um comentário sobre Levítico, né? Pegando lá do Antigo Testamento e trazendo tudo apontando para Cristo. Tudo isso você pode aprofundar estudando essas epístolas gerais. Cada uma tem um conteúdo muito importante para o crescimento espiritual da igreja. A nossa vida, o nosso estilo de vida baseado na palavra de Deus. E vamos para o nosso terceiro tópico. Nós vimos então as epístolas paulinas no primeiro tópico, as epístolas gerais no segundo tópico, e o terceiro tópico, o comentarista da lição, nos traz aqui doutrina fundamental da fé cristã, dividida em 3 áreas: a justificação, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação. O que vem a ser a doutrina da justificação? A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado pela fé, não pelas obras, mas pela fé, pela graça de Deus.
É como se você chegasse na frente de um juiz e a sua ficha corrida extensa, né? E o juiz pegasse a sua ficha corrida e rasgasse a sua ficha corrida. Você não me deve mais nada. Isso, você está justificado, você está perdoado dos seus pecados. Mas por quê? Porque somos bons? Não, é somente pela graça, pela misericórdia de Cristo Jesus. Isso vem a ser um resumo da doutrina da justificação. Não é isso, pastor? Isso mesmo, pastor Eliezer. E aí, nós aprendemos na nossa lição que essa é a doutrina fundamental da fé cristã. Basta você aceitar a Cristo, basta você crer em Jesus Cristo, que através do seu sangue perdoou os seus pecados, e você se arrepender de tudo que você praticou, a tua ficha, conforme já ouvimos, a tua folha terrível de pecado diante de Deus será eliminada, porque justificação é absolvição da culpa. Coisa linda esse assunto. E o segundo subtópico aqui traz a doutrina da santificação. Tia Gisele, explique para nós aí o que é a doutrina da santificação. Vida separada do pecado. A partir do momento que você recebe a Cristo, você tem a salvação em Cristo, mas não para por aí. Você tem que se aproximar cada vez mais do Senhor para que você possa ter o Espírito Santo te convencendo, te alertando sobre os teus pecados e você então se retificando, tentando mudar, tentando se aperfeiçoar através da palavra de Deus, através dos ensinamentos, crescendo em santidade através do Espírito Santo. Essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Enquanto estivermos nessa terra, estamos no processo de santificação. Nunca estaremos na estatura perfeita, só quando chegarmos no céu. Então, enquanto você estiver aqui, já aceitou a Jesus Cristo, já se encheu do Espírito Santo, agora deixe Ele te convencer dos erros, dos pecados, das coisas que você tem que arrumar para que você tenha uma vida aí separada e santificada. Na verdade, a irmã Gisele foi muito bem nas suas palavras e fica aqui então um conselho pastoral. Nunca esqueça que a vida cristã ela é um processo. Se inicia com a salvação, quando se aceita a Cristo Jesus como Salvador, pela graça somos salvos, depois prossegue sendo justificado de todo o pecado através da fé, prossegue ainda no processo da santificação, que é a separação de tudo aquilo que desagrada a Deus e exatamente com a força do Espírito Santo, até chegar à estatura de Cristo, que será exatamente no dia em que nós estaremos frente a frente com o Senhor, vivendo eternamente com eles. Que Deus nos ajude, que todos nós possamos prosseguir com o nosso crescimento cristão, nosso crescimento de fé, nesse processo de maturidade e também de salvação completa em Cristo Jesus. É isso aí. Então nós vimos a justificação, a santificação e agora, tia Gisele? Então, para nós terminarmos a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito Santo, como foi falado pelo pastor. Bem colocado, Evangelho. Ficou a último item da nossa trajetória de fé, que é a glorificação, exatamente o último processo. É isso aí. Que maravilha, que lição maravilhosa. E nós podemos aqui estudar nesse dia. Que você possa abrir o seu coração e deixar que esta palavra entre no teu coração. Se você não é crente ainda, não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje você tem esta oportunidade. Cristo quer justificar a sua vida através da fé, que você entregue-se a Ele como Salvador. Ele vai perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, e aí você começa o processo da santificação, que é um processo, é um caminhar, cada dia sendo um dia melhor do que o outro, e o Espírito Santo te ajudando a fazer esta caminhada, esse processo de santificação, até chegar varão perfeito. Seremos perfeitos somente lá na glória. Aqui, todos nós estamos em obras, estamos em construção. Cada dia
procurando ser um pouco melhor. Que lição maravilhosa, conteúdos excelentes para a vida espiritual, a prática espiritual, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Falando nisso, você já tem lido a sua Bíblia? Isso mesmo. Nós estamos estudando neste trimestre sobre a Bíblia Sagrada. Seja um amante da leitura diária. Faça a sua leitura diária todos os dias, 3 capítulos ou 4. Tenha esse hábito sadio para a sua vida espiritual. Você vai ver o que Deus vai agir, como Deus vai trabalhar na tua vida, se você tiver esse hábito da leitura diária. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e vai falar contigo. O autor está presente quando você está lendo. Pastores, pastor Adair Torinho, tia Gisele, foi um prazer recebê-los aqui. Eu quero deixar os microfones abertos para que vocês façam aí as suas considerações finais, quiserem fazer alguma conclusão sobre a lição, e já estaremos encerrando a nossa EBD em seu lar. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, uma alegria estar com a tia Gisele, que a gente conhece de algum tempo, tem um carinho muito especial a ela e a sua família, pastor Eliezer, também da mesma forma, e dizer ao amigo que está nos ouvindo e também nos assistindo, é fácil de você tomar uma decisão. A Bíblia diz assim, que com o coração se crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E com a boca se confessa que Jesus é o Salvador e Senhor. Diante dessas duas atitudes, você será salvo, teu nome será escrito no livro da vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Também quero agradecer aos pastores que aqui estão. Para mim é uma honra, estou mais aprendendo do que compartilhando. E quero deixar a você, amigo ouvinte, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa lição. Provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se das aflições. Problemas nós vamos ter, aflições nós vamos ter, mas não para nos matar, mas para fortalecer a nossa fé. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Um grande abraço da tia Gisele. Mais uma vez eu quero agradecer em nome do pastor Josias Rosa, nosso coordenador, pastor Adair Torinho, tia Gisele, por estarem aqui trazendo esses belos comentários para os nossos telespectadores, né, nossos irmãos que estão acompanhando pelos canais da IADIO e também os nossos irmãos da 107,5. Lembrando a você que a nossa escola dominical, todos os domingos às 9 horas da manhã, em todas as nossas congregações. Seja um aluno da escola dominical, venha participar juntamente conosco na maior escola do mundo. Nós temos também o nosso programa EBD em Foco, todas as sextas, às 21 horas da noite, pela 107,5 FM. Queremos agradecer o nosso pastor-presidente, pastor Sérgio, por todo o apoio sempre dispensado à Escola Bíblica Dominical. Também o nosso abraço ao pastor Josias Rosa, nosso coordenador geral. Eu quero encerrar esta lição pedindo ao pastor Adair Torinho fazer uma oração por você que está nos ouvindo. Oremos nesta hora, querido Deus e Pai. Nós oramos, Senhor, diante do conteúdo que aqui estudamos juntos, eu, pastor Eliezer, tia Gisele e os nossos queridos e amados telespectadores, ouvintes, que agora, Senhor, mediante o conteúdo que ouvimos, estão colocando as suas dificuldades, as suas necessidades físicas, espirituais, sociais, familiar, conjugal, em todas as áreas da vida, mediante ao que ouvimos, Senhor, e colocando a fé em prática, crendo, Senhor, que a Tua bênção está presente. Visita os lares, visita as famílias, visita todas as pessoas que nos ouvem, que estão, através das redes sociais, nos acompanhando de uma maneira muito especial e gloriosa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique na paz do Senhor.